Chegando, galera. Isso aí. Marina. Pessoal, estão me escutando? Bom dia, Pedro. Bom dia, Vinícius, Vitor, Mariana. Dá um sinal aí se vocês estão me escutando, por favor. Sim? Ah, valeu, Gabriel. Maria, bom dia, Rebeca. Isso aí, galera. Chegando. Miguel, bom dia. Bom dia, bro. Miguel, Oi, tudo certo? tudo certo. Aí sim, hein? Vamos lá, galerinha. Vamos chegando. Isso aí. Vinícius, bom dia. Bom dia, Tudo bem, Vinícius? tudo e com você? Tudo ótimo. Tô assistindo Expresso da Manhã, que você Tá comentou. assistindo? As indicações do professor. Tá gostando? Eu tô. Assistiu o filme? Eu não, eu tô assistindo a série. Assista o filme, se possível. Ok. Nossa, tem uma hora que dá umas raivas de umas coisas que acontecem. Como que é? A hora que congelaram ele, colocaram ele lá, depois que ele ajudou a Ó, sem mulher. spoiler, hein? Sem spoiler aí, porque pode ser que tenha alguém que queira assistir, hein? Também eu perguntei pra... Nossa, eu fiquei muito bravo. Não, é mó legal essa série aí. É, hoje já liberou um capítulo, né? Daqui a pouco, na hora do meu almoço, vou sentar mesmo, vou almoçar, atualizar minha semana com um episódio semanal. Aí sim. Deixa eu ver quem chegou aqui mais. Furlan, mais, bom dia. Os Vitors, Vinícius. Pessoal, vou pedir para você. Antônio, bom dia, Ana Roberta. Vou pedir para vocês. Eu acredito que, né? Acho que vocês estavam em aula de educação física. Deixa um caderno do lado aí com uma folha e uma. Não vai precisar anotar muitas coisas, mas vocês vão precisar anotar A gente vai fazer uma reflexão aqui e vou pedir para vocês anotarem. Então já deixa já separadinho, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade aí de ligar o microfone, ligar a câmera, tá? Se tiver alguma participação. Ó, a ideia da aula de hoje, deixa eu só arrumar aqui minhas. Inicialmente, bom dia para todos, né, de uma maneira formal. Pessoal, antes da gente iniciar a aula, né, queria fazer um momento com vocês aí, um momento de reflexão. Acho que a nossa disciplina cabe esse momento. Então, que a gente possa pedir, né, da forma como que você se expressa melhor, da forma como você se comunica melhor com Deus, dentro da sua crença, né? E a gente possa pedir aí por mais esse mês aí que se inicia, esse trimestre, né? Que já faz um tempinho já que se iniciou, e que a gente possa pedir, né? Que essa quarentena, que essa pandemia aí logo se comece a melhorar, né, as condições, que a gente possa estar retornando melhores, né? Do que saímos, né? Não, quando fala voltar ao normal, mas não o normal como era, né? Por que não voltar diferente, né? Uma outra proposta, a forma como a gente se relaciona, né? A forma como a gente lida com o mundo, né? Tomara que esse momento que sirva de aprendizado aí, que a gente possa estar mudando algumas formas de se relacionar, né? Então, que a gente possa pedir e também possa agradecer aí por esse mês, para a gente estar tendo esse espaço, uma plataforma, para gente, que a gente, né, você já tinha comentado com vocês, eu acho que a gente é uma minoria que tem acesso, né, a uma plataforma bacana, aí muitos alunos da idade de vocês não têm acesso a esse tipo de... Então, que a gente possa agradecer também, né, e, e é isso aí. E também pedir para todas as pessoas, né, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, não somente aquelas que perderam
algum, algum parente, né? Algum conhecido, por conta da pandemia aí, mas todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras também, que são muitas pessoas, né? Perderam renda, perderam trabalho, consequentemente. Então, que a gente possa também estar pedindo um conforto, né? Que Deus possa estar, que nós também, que a sociedade também possa estar dando uma melhor condição aí para essas pessoas que, né, dão um conforto, tá bom? Então, bem-aventurada Clélia Merlone, rogai por nós, estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Né? Sagrado coração de Jesus, confia e espera em vós. Galera, nas últimas aulas, inclusive eu tinha comentado com vocês que a ideia da aula de hoje é a gente discutir um pouco, uma aula mais de discussão sobre aquelas atividades que eu propus para vocês na nossa última aula ao vivo aí, que a gente discutiu sobre o tema fé e resiliência. Então, pedi uma pesquisa para vocês, né? Uma pesquisa, também pedi para vocês deixarem uma mensagem. Gostei bastante das mensagens que vocês deixaram lá para os colegas, né? Foi uma mensagem, cada um se expressou de uma maneira diferente ali, deixou uma mensagem para um colega que está passando por um momento de dificuldade, né? Então, pedi para vocês deixarem lá na plataforma. Estava observando, gostei bastante. E as pesquisas, né? Era uma pesquisa sobre um filme, ou um livro, né? Ou uma música que trata desse tema, superação, resiliência. Lembrando que o que é a resiliência, né? Um conceito aí retirado da física, a gente pode pensar dessa forma. Até a gente trabalhou, discutiu em uma das aulas. E qual é a ideia? Que em situações de adversidades, né, que esse é o momento que nós estamos passando, a adversidade, que nós possamos, o desenvolvimento da resiliência não é que cada um tenha resiliência, um tem e o outro não tem, todos nós temos, baseados na história ali do Viktor Frankl, lembra que a gente trabalhou, né, foi baseado ali na história do Viktor Frankl, aquele médico que viveu ali no período da Segunda Guerra e perdeu os seus familiares, os seus amigos, a sua esposa, né? E aí ele chegou a um determinado ponto e ele se questionou qual é o sentido da vida. E ele encontrou o sentido da vida dele ajudando outras pessoas que se colocavam nessa mesma questão, nessa mesma dúvida. E aí, com base na história do Viktor Frankl, a gente pensamos aí a ideia da resiliência, que é o sair mais fortalecido, né, de situações de adversidades. Não lembro mais o que eu coloquei na atividade. Abre uma aba aí, ô Rafa, vou pedir para vocês, enquanto o professor vai falando, abre a aba lá do Classroom para vocês aí, para a gente compartilhar, que eu quero que seja mais um bate-papo aí na aula de hoje, beleza? Então, quero escutar mais vocês aí. Então, se vocês puderem, deixe uma aba aberta aí na página de vocês, e aí a gente vai contribuindo, né? Vocês vão falando. Prefiro que ligue o microfone, mas para aqueles que não quer, pode ligar a câmera também. Seja mais um bate-papo, beleza? Então já vamos fazendo isso enquanto. E aí é isso, né, galera? Eu pedi para vocês, né, uma pesquisa aí de uma música, inclusive até passei 2 músicas para vocês, mas tem muitas músicas que trabalham, que falam um pouco sobre esse tema, né? Da superação, né, do passar por adversidades, música, livro, filme, deixei aberto. E a outra pesquisa, que não é uma pesquisa, mas era uma atividade, que era um diálogo com um dos familiares, né, seus pais, avós, né, a Rebeca, o primo, tio, né, sobre alguma história da família de vocês, ou com vocês mesmos, num momento aí de adversidade. Então, a ideia da aula de hoje é que a gente possa estar dialogando, que a gente possa estar discutindo quanto a isso, beleza? Então aí, vamos deixando a página aberta aí na lateral, para a gente estar contribuindo, para logo a gente iniciar aí. Ah, galera, antes, enquanto isso, eu vou fazendo vou falando um pouco da atividade da última aula. Então, nossa aula aí, ainda dentro do tema resgate, né? Resgatando a minha história, a nossa unidade.
E, só para, na última aula foi uma aula gravada, e aí eu apresentei para vocês o jainismo, né, aquela religião da Índia ali, na região da Índia, né, Índia e Paquistão, e aí, com base, eu coloquei essas duas questões para vocês. Uma religião que prega muito a questão do pacifismo, né, muito forte, do jainismo, e a importância como que eles tiveram que resgatar a sua história para não perder a sua identidade. Então, nós estamos falando de resgate, né, resgate a nossa história, inclusive dialogando aí com a história do Brasil, a gente passou algumas atividades para vocês, e aí o jainismo, ele traz essa importância aí do resgate da sua história para não perca da atividade, desculpa, para não perder a sua identidade aí. E aí eu passei duas atividades para vocês, muito tranquilo. Então, com base no texto, eu vou ler aqui para vocês. Com base nas informações do texto, explico o significado de Saman Sutton na história recente do jainismo. O que é o Saman Sutton? É aquele livro, foi um compilado que diversas correntes da religião jainista, né, eles discutiram e fecharam num livro. Qual que é a importância desse livro? Né? Eles fecharam esse livro, construíram esse livro, justamente para manter a sua identidade, beleza? Então, eles resgataram as suas histórias, resgataram a sua identidade, né? E colocaram no formato desse livro, justamente para não se perder a própria identidade deles. Então, basicamente, essa é a importância do Saman Sutton aí, deixei para vocês lá. E a segunda questão, que a espiritualidade jainista envolve a prática da não violência, em sua opinião, como uma tradição religiosa pode influenciar a sociedade ao transmitir esse princípio. Então, uma pergunta aí pessoal para vocês, né? Como que as religiões ela podem influenciar numa visão pacifista, numa visão de não violência no mundo? Alguém gostaria de contribuir quanto a essa questão aí que vocês colocaram? Alguma dúvida do jainismo? Ô, professor, Oi, pode falar. eu não entendi muito a pergunta. Como assim transmitir o princípio? A segunda? Ó, a espiritualidade jainista, vou ler novamente. A espiritualidade jainista envolve a prática da não violência. Então, era um dos princípios muito fortes, um dos principais princípios ali da filosofia jainista, né? A prática da não violência. Lembra-se que eu falei que tem as imagens de pessoas. Porque assim, pessoal, antes, né? Conforme eu falei no vídeo para vocês, a Índia, né? Esse país aí que tem diversas manifestações religiosas. Quando eu apresentei o jainismo para vocês, eu já chego na sua pergunta, tá? Quando eu apresentei o jainismo para vocês, eu falei de uma maneira geral, eu generalizei assim. Só que dentro do jainismo existem diversas correntes, e cada corrente tem as suas particularidades aí, né? Tem as suas diferenças, né? Então, não é, conforme eu até coloquei para vocês, o jainismo não é nenhuma religião hierarquizada, como a gente pode pensar o catolicismo, que tem todo um dogma, né? Tem todo uma estrutura religiosa, né? O jainismo ele é muito complexo, então tem diversas vertentes. E uma dessas, mas qual que é um princípio que envolve todas essas vertentes? A prática da não violência. Tanto é que eu tinha colocado para vocês que eles entendem aí que toda forma de vida, né, eles têm a perspectiva da reencarnação, então que após a morte nós retornaremos, né, o jainista ele acredita nisso, que após a morte nós retornaremos ao mundo, né, e que essa forma de retorno a gente pode voltar em qualquer espécie animal, não somente em humanos, né, mas a gente pode voltar em outras espécies. É uma característica. E o princípio que envolve todas essas vertentes jainistas, que eu não vou saber explicar para vocês e todas, né, mas eu coloquei lá na aula para vocês as duas maiores, um princípio que envolve a prática da não violência. Então eu coloquei, em sua opinião, como uma prática religiosa pode influenciar
a sociedade ao transmitir esse princípio. Qual o princípio? O princípio da não violência. Então, como uma prática, uma tradição religiosa pode influenciar, como as religiões podem influenciar a sociedade ao princípio da não violência? Entendeu? Quem falou? Foi eu que falei. Deixa eu ligar aqui o... Quem que é? Deixa eu ver. Ah, o Vitor. Vitor, e aí? Conseguiu... Entendi. Entendeu? Basicamente, Assim, basicamente a pergunta é o seguinte. Ó, vamos ver o Gabriel aqui. Vai em conta das crenças da religião e com base no princípio para o qual ela foi fundada. O Gabriel colocou. Mas, o Gabriel, é bom essa sua contribuição, mas é interessante que se a gente pegar todas as religiões, se a gente for na essência, e se a gente for discutir de fato, né, todas as religiões, todas elas partem do princípio da paz aí. O que acontece muito são os fundamentalismos, que são as radicalizações, né, quando vertentes dentro de uma religião radicaliza suas tradições. Mas se a gente for pegar todas as religiões, todas elas partem do princípio, né, da não violência, da paz, do bem comum, né? O grande problema é o que as pessoas fazem em nome de Deus, né? Não o que está escrito ali. É o que seus fãs, a gente pode pensar, é o que seus fãs pensam, né? Não, o problema não é as religiões, mas o que a pessoa interpreta da religião e o que as pessoas fazem em nome da religião, né, galera? Mas todas as religiões aí, eu não conheço uma religião que fala que tem que exterminar quem pensa diferente. Todas as religiões têm um princípio voltado para o bem comum e da paz. Só que tem algumas religiões que aprofundam bem mais a prática da não violência, como o jainismo, que respeita todas as formas de vida. Quando a gente e vão contribuindo aí, galera, qualquer coisa, tranquilo, Gabriel? E quando a gente retornar, eu até deixo para vocês também aí a sugestão, não lembro se eu já passei para vocês em sala, eu acho que não. Tem um filme que se chama 7 Anos no Tibete, que é bem interessante, que um dos pontos do filme mostra um alpinista, né? Ele retrata mais aí a religião budista, os 7 Anos no Tibete. Mas um dos trechos do filme, ele é um alpinista que é pego na Segunda Guerra como prisioneiro de guerra, por ele ser austríaco, enfim, tem toda uma discussão. E aí ele vai construir um cinema no Tibete, uma espécie de um cinema. E na hora que os monges estão construindo, tem uma equipe separada de monges que começa, ao escavar a terra, tira minhoca por minhoca da terra, assim, tipo... Aí ele fala, meu, o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Basicamente fala isso, vocês estão loucos? Aí esse monge budista, ele fala assim, não, nós respeitamos todas as formas de vida, que pode ser que nós retornamos, ou os nossos antepassados que estão aqui, e é isso, o jainismo não é uma religião budista, né? Mas parte também desse princípio da prática da não violência e do respeito de todas as formas da vida. E olha só como que é o desapego tão grande dos jainistas, né? Eles não tinham nenhum livro, porque simplesmente o fato deles terem um livro e escrever a sua crença no livro ali já mostra a ideia de um pertencimento, de algo de ter algo, né? De uma questão material, de você ter algo material aí. É muito profundo isso, a questão do desapego e da prática da não violência. Então, basicamente, né, na última aula eu passei para vocês essa introdução aí ao jainismo. Beleza? Uma das maiores religiões aí do mundo. Bem, galera, falei bem rapidamente, quem que abriu? Falei bem rapidamente com vocês sobre a reforma protestante. Eu acho que vocês já trabalharam na reforma, não trabalharam, galera? Conversei com a professora Carol, segundo ela, acho que vocês já tinham trabalhado. Professor, não sei se é assim que escreve, deixa eu ver aqui a mim. Não sei se é assim que escreve, mas, por exemplo, tem os muçulmanos dados, eles matam em nome de Alá. No caso, seria um tipo de homens-bombas e tal. Então, Amínio, eu fiz isso agora, tá? É isso que eu falei para vocês, tem diversas vertentes, né?
E algumas vertentes ela parte para a radicalidade, para o fundamentalismo. Mas são algumas vertentes religiosas, e não a religião em si que fala que tem que fazer o ato de matar, como você bem colocou aqui. Né? Beleza? O grande problema é o fundamentalismo, né? Quando a religião ela é levada às últimas consequências e aí não se consegue dialogar com a outra expressão religiosa, mas são vertentes. Se a gente pegar a essência mesmo da religião, não tem religião que tem ato de sacrifício? Então, Rafael, essa é uma. Tem algumas religiões que, né, quando a gente fala em religião, é muito complexo, né? Mas tem religiões que têm atos de sacrifício, sim, no momento de um ritual ali, né? Mas isso a gente tem que discutir, e aí tem que entrar no mérito em fazer uma discussão aprofundada sobre o que a religião acredita como sacrifício, né? Mas é um ato de violência, de certa forma. Mas não um sacrifício humano. Eu não, pelo menos, desconheço algum tipo de religião que tem um ato de sacrifício humano como sua essência, entendeu? Não como vertentes, não como uma vertente religiosa dessa religião, não como o princípio da religião, entendeu, Rafa? Essa é a questão. Eu acho que, pelo que eu sei, não é são vertentes religiosas e dentro de religiões que têm esses tipos de rituais de sacrifício, ou no caso dos muçulmanos, quando fala dos homens bomba, não dá para falar que a religião islâmica é baseada na ideia do homem bomba, meu, não dá, são vertentes religiosas dentro das religiões. Tem, mas não como o ato de matar. Os incas se sentiam honrados em ser sacrificados. Aí é uma outra que também os incas também têm uma manifestação religiosa, tinha também uma expressão religiosa também, né? E aí compreendeu qual que é o significado aí do sacrifício para os incas. Beleza? Mas se a gente for analisar de maneira geral, as religiões, todas elas têm o mesmo princípio aí do bem comum e da violência. Isso, Ivan, uma aula vai ser, uma aula é agora, né, no caso essa aula online, e em seguida aí eu deixei, mas é rapidinho a outra aula, tá? É 10 minutinhos, é mais um documentário curtinho que eu deixei para vocês, mas no final da aula eu explico, beleza? Galera, alguém mais quer contribuir quanto ao tema do jainismo? Da última aula? Sobre a reforma protestante vocês tiveram, né? Então, qual que foi a ideia ali, né? Basicamente, até falei para vocês na aula, não daria para o professor se debruçar para discutir todos os aspectos da reforma. Vocês já tiveram com a professora Carol, né? Mas a ideia foi pensar aí a importância das escrituras, inclusive é o tema da aula, em uma nova visão sobre as escrituras na reforma protestante. E aí eu deixei também para vocês essas três questões. Lutero construiu um conhecimento por meio do pensamento crítico e de suas experiências. Deixei, inclusive, dois trechos do filme para vocês. Eu sei que vocês já assistiram também. É um trecho com a professora Carol. O filme do Lutero tem até no YouTube o filme inteiro, para quem desejar. É muito bom o filme. Não é um filme antigo, é um filme dos anos 2000. E é bem bacana o filme, assim. Acho que ele consegue explicar muito bem, dialoga bastante aí com a aula. Então, deixei para vocês três questõezinhas. Lutero construiu um conhecimento por meio do pensamento crítico e de suas experiências. Para você, o que é pensar criticamente e o que seria aprender pela experiência? Justifique sua resposta. A B, podemos questionar o que nos ensinam como verdade? E a C, eu deixei o seguinte, por que as práticas religiosas são reavaliadas? Galera, tranquilo essa
essa atividade que eu deixei para vocês? O que é pensar criticamente? O que vocês entendem aí por pensar criticamente? Pensar com o intuito de mudança. Pensar com intuito... Boa! Pensar com intuito de mudança. Mudança do quê? De alguma coisa que essa pessoa está insatisfeita. Isso, ele está insatisfeito, né? No momento que ele vive, então é enxergar o mundo, o ambiente onde ele vive, né? Então é a ideia de você pensar e expressar, né? E problematizar esse momento onde, esse tempo histórico, lugar onde você vive, né? E o que seria aí aprender pela experiência? Dois pontos que o Lutero viveu, né? Ele pensou criticamente ali o momento que ele estava vivendo. Então, inclusive no filme passa o momento que ele vai a Roma e ele vê várias coisas erradas lá. Então ele fala, tá tudo errado isso aqui. Os religiosos, parte dos religiosos da igreja não pode estar fazendo isso. E o que seria o pensar pela experiência aí? O aprender, desculpa. É como se fosse aprender pelos erros? Pelos erros. Vamos lá. Pensar criticamente, Gabriel. Deixa eu dar uma olhada. Ó, Vitor, Ô, ó, professor, pode falar, Vinícius. é assim, eu concordo que Lutero viu alguns pontos na igreja que eram falhos. Assim, e ele quis melhorar, assim, de certa forma, dizendo. Porém, eu acho que ele não necessitava criar a sua religião. Ele poderia, por exemplo, igual São Francisco fez. Ele pegou as coisas que tinha de errado, melhorou, mas ele não desistiu de sua religião. Ele apenas acrescentou pontos de vista que ele tinha para melhorar a experiência. Ou mesmo, Vinícius, o próprio Erasmo de Roterdã, lembra que a gente trabalhou na última unidade? Lembra-se do Erasmo de Roterdã? Sim, O Erasmo de Roterdã é contemporâneo. Ele discutia com Lutero. Os dois eles viveram no mesmo período e eles trocaram. É que a gente, né, não chegou a. Mas né, eles chegaram a trocar correspondências, eles chegaram a debater. O Erasmo de Roterdã também fazia uma crítica à igreja, aos governantes, né, através da sátira. Lembra que a gente discutiu a ideia da sátira. Mas ele não rompeu propriamente com a igreja, né? Sim, podemos pensar dessa forma como você colocou também. Né? A não ruptura definitiva e a ideia do luteranismo. Só que quando a gente fala luteranismo, eu acho que vocês discutiram com a professora Carol, tem que ter um fundo econômico com base na reforma protestante também, né? Questão das terras da igreja. Tem outras questões que. Tem outras questões que envolvem. Rafa, a gente já veja. Tem outras questões que envolvem a reforma protestante. Tem a insatisfação com a igreja, com o papel da igreja, mas não é somente isso, né? Tem outros pontos aí. Mas podemos pensar dessa forma, como você bem colocou, Vinícius, não romper, né? Mas fazer a crítica, mas construir, né? Construir o que está errado, né? Não é jogar a água da banheira com. Não sei se vocês já escutaram essa expressão, jogar a água da banheira com o bebê dentro. Já escutaram isso? O que quer dizer isso? Não é jogar fora a água suja da banheira com o bebê dentro, mas tipo, só joga a água suja e o bebê mantém. Ou seja, não precisava ele romper com a igreja, né? Bastava ele fazer uma crítica muito bem constituída, né? Mas isso são fatos históricos e agora, né, a gente não dá para desqualificar aí, né? Mas é importante isso que você colocou. O Erasmo de Roterdã mesmo, ele fazia uma crítica ferrenha dentro da igreja através das sátiras, mas ele não rompeu, né? Vamos lá, o Gabriel. Pensar criticamente, na minha opinião, é questionar o que lhe foi ensinado, procurando obter e formar uma segunda opinião. Aprender pela experiência, para mim, seria passar por uma situação ruim, ou perder alguma coisa, e aprender com ela. Por exemplo, uma perda de um parente, aprendemos que é importante valorizar e aproveitar a vida. Inclusive, né, Gabriel, dialoga com a resiliência, isso que você colocou, né? Dialoga muito bem com o que a gente com o tema aí da nossa última aula ao vivo aí, que foi a resiliência, né?
É o aprender com essas percas, né? Eu tive dificuldade nessa atividade, não sei o porquê. Como que é, Rafa? Antônio, aprender pela experiência, enquanto... Pode ligar o microfone, tá, Rafa? Qualquer coisa. Galera, pode ligar o microfone aí, não tem problema não. Beleza? Aprender pela experiência é como se fosse fazer uma ação no qual todos falam que vai dar errado. E no final acaba dando errado mesmo, né? Isso é aprender pela experiência. No final, você acaba aprendendo a escutar. É um argumento também, né? O que nossos... Com certeza os pais de vocês já falaram. Se não vai pelo bem, a vida ensina. O que quer dizer isso? É aprender pela experiência. Você não fazer o que é o certo conforme os ensinamentos. Meus pais mesmo falavam muito isso para mim. Ó, ou você aprende por bem, né, pelo que os ensinamentos que eu te dou, mas se você não fizer conforme a gente está falando, a vida vai ensinar. É basicamente isso, né? O Antônio colocou. Mas vocês falam, com certeza, já falaram isso. Ó, só um minuto, Vinícius. Deixa eu ver o Antônio aqui, ó. Pensamento crítico é quando podemos determinar o significado do que está sendo observado ou expresso, ou o nosso próprio significado. Boa, é isso aí, meu. Fala, Vinícius. O professor, tem outro ditado que também fala assim: os inteligentes aprendem com o erro, e os sábios aprendem com erros dos inteligentes. Eu não conhecia essa, Vinícius. Repete aí para nós. Repete para mim também. Os inteligentes aprendem com os erros, e os sábios aprendem com os erros dos inteligentes. Dos inteligentes. E a história serve para isso, né? A gente aprender com os nossos erros históricos. A gente discutiu, o nosso tema é resgate, né? Inclusive, uma das aulas aí pensamos um pouco sobre a construção do Brasil, o Moinhos de Gastar Gente, pedir para vocês aí. E a nossa história com o Brasil deixa vários episódios aí para a gente aprender a não fazer os mesmos erros, né? E aí, galera, Rebeca. Inteligente. Fala, Miguel. Oi? Inteligência. Inteligência. Usa o chat. Tem que ver se vai pegar o microfone. Quer contribuir aí? Inteligência. O que, Miguel? A inteligência? A inteligência me chamou a mais experiência. É isso aí. E aí, eu coloquei para vocês, podemos questionar o que nos ensina como verdade? Eu acho que esse é o papel. Eu acho que esse é o papel que todos nós, que acho que é um dos objetivos da escola também, do aprendizado, né? É o questionamento, é através do questionamento que a gente vai construir novos conhecimentos. Então, eu lembro que na aula eu nem quis comentar muito sobre as questões para não acabar. Só um minutinho, Miguel, para não acabar eu influenciando de forma na resposta de vocês. Tem alguém que acha que não? Podemos questionar o que nos ensina como verdade? O Antônio Augusto respondeu assim: sim, podemos. O que nos garante isso é a famosa liberdade de expressão, na qual deveria ser aplicada a toda a população e não só para alguns. Boa, isso aí. Obrigado, Miguel. Isso aí mesmo, Antônio. Tô com um arte aberto aqui. Beleza, tá com a atividade aberta. A Rebeca. É quase a mesma coisa com os outros. Se quiser, eu falo sobre a história de superação da minha família. A gente já vai, Rebeca, a gente já vai entrar nesse... vai voltar às atividades da última aula ao vivo, tá? Então, só fazendo aqui, então, podemos questionar, né? Vocês responderam. E por que as práticas religiosas são reavaliadas? Eu até comentei com vocês, daqui a algumas aulas, a gente vai trabalhar a figura do Papa João 23, tá? O Papa João 23 viveu na década de 60 e ele promoveu, né, um grande concílio chamado Concílio da Igreja, Concílio do Vaticano, que ocorreu na década de 60, que reavaliou algumas práticas religiosas. Então, em uma das nossas aulas, a gente também vai trabalhar
daqui a algumas aulas, né, a gente vai trabalhar a figura do João 23. Então, por que as práticas religiosas são reavaliadas, né? Justamente com a ideia da gente dialogar com o atual momento, né? A todo momento a religião, não é, as religiões elas não são apartadas da sociedade, não é uma coisa separada da sociedade, mas ela faz parte, e por isso que a todo momento há essa reavaliação de algumas práticas. A figura do João 23, as práticas religiosas são reavaliadas, pois sempre há segundas opiniões sobre ela. Que exemplo, Gabriel, dá para a gente pensar? Porque hoje em dia as pessoas ficam mais atentas às ações que as pessoas tomam, principalmente se ela for envolvendo a religião. E qualquer erro do representante de cada religião pode significar a perda de adeptos. Catolicismo durante a história, Antônio? Catolicismo durante a história. Não que a religião ela tenha que se adaptar, o professor fala que não é que a religião tem que se adaptar, os dogmas, né? Vamos falar do catolicismo, né? Não que o dogma religioso tem que se adaptar à sociedade, tem que se aceitar as premissas, os valores que o mundo está colocando, não é isso. Mas é preciso que as religiões criem canais de diálogo com as mudanças que o mundo promove. Então, por isso que há reavaliações das crenças. Um exemplo do João 23, antes do Papa João 23 mesmo, as missas eram rezadas em latim, de costa para o público. Então, assim, foi uma reavaliação que a igreja precisou fazer, no caso, para ficar mais próximo dos fiéis. E, consequentemente, também a perda de fiéis, né? Mas né, não dá para pensar a religião como no século XIV e no século XIII. Então, são canais que eu acho que as religiões elas têm que se criar para não se adaptar com o mundo, mas são canais de diálogo com as transformações da sociedade, né? Então, a reforma protestante, galera, querendo ou não, foi isso. O Vinícius até colocou, legal a questão que ele colocou, né? Fazendo uma crítica ao Lutero, mas a reforma protestante só aconteceu porque não estava legal, do jeito que estava posto. Se não fosse Lutero, seria uma outra pessoa que iria levar à frente. Tanto é que Lutero já houve, né, precursores daí da reforma protestante. Até coloquei para vocês lá algumas figuras. Depois tivemos também reformadores mais radicais, né, o próprio João Calvino, né, ele era mais radical até do que o Lutero. Vocês trabalharam com a professora Carol também. Mas então, se não fosse o Lutero, não seria o Lutero, mas seria um outro, seria o João, o Pedro, seria uma outra pessoa. Por quê? Porque não estava legal da forma como a igreja estava se colocando naquele momento. Então, por isso que a todo momento, né, as religiões, elas criam canais aí de diálogo com as transformações da sociedade. Um exemplo é isso, essa pandemia. O que as igrejas estão tendo que fazer? Celebrações, né, utilizando aí o recurso das redes sociais aí, da internet. É um exemplo. Simples, mas é um exemplo. Né? Um exemplo é bem dinâmico do catolicismo. É o evangelho que se adapta para o público e o momento vivido. Boa, Vitor. As escrituras, tá? Inclusive a gente sempre, todas as nossas aulas são baseadas numa escritura da Bíblia, a gente consegue transportar aqui para o nosso momento, fazer uma atualização muito tranquila, né? Por isso que é um livro clássico aí, as escrituras. O exemplo bem dinâmico do catolicismo é o evangelho, isso mesmo. Galera, vamos lá, porque senão a gente toma muito tempo. Agora eu quero escutar um pouco mais vocês. Então, um pouco que a gente discutiu. Vocês querem contribuir mais sobre as últimas aulas? Como foram as atividades das últimas aulas, isso, beleza? Algum mais de cunho pessoal, as respostas aí, tá? A B, a C, né? A também, beleza? Então, fé e resiliência, que foi a nossa última aula ao vivo, eu pedi para vocês uma pesquisa, música, poema, filme que retrata. Vocês aí buscaram aí. E aí E aí, galera, vou deixar aberto o seguinte, para vocês comentarem, tá?
E também responda se você, não, quero já falar sobre a história de superação da minha família, de resiliência, como a Rebeca tinha comentado ali, que ia compartilhar. Então, vocês ficam... E a gente promove um debate aqui, vocês ficam à vontade para responder essas 3 questões. Beleza? Eu chamo aqui ou vocês mesmo... Quem que gostaria já de compartilhar? Professor, deixa eu só ler o Antônio aqui. Professor, é que nem a religião cristã. Tipo, se não fosse pelas ações erradas que a igreja tomou muitas vezes, acho que ele teria o dobro de adeptos, no caso, 4,4 bilhões. Não dá... Então, Antônio, erradas, né? São questões históricas, né? Então, assim, os erros... Dá para a gente problematizar todos esses erros mesmo, como todas as outras religiões também. Mas vamos lá. A procura da felicidade. Posso falar a história da minha família? Ou do filme? Pode, Rebeca. Gabriel, a gente já retoma o seu, tá? Quer ligar o microfone, Rebeca? Acho que é melhor, né? Vamos lá. Oi, Thiago. Oi, quiser ligar a câmera, pode ligar também. Não, tô bem. Então tá bom. É que a história da minha família é que na verdade são duas, são meio parecidas e é bem uma coincidência mesmo. É que uns 5 anos atrás o meu tio ele foi diagnosticado com melanoma metastático em estágio 3, que tipo, já tinha se espalhado por grande parte do corpo dele. Aí os médicos tinham dado uns 6 meses, no máximo 1 ano de vida para o meu tio. Então, a família inteira, principalmente a minha mãe, que o meu tio tem parte que é católico, parte espírita, e a minha família, eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã, a gente é crente. Então, o meu tio sempre foi uma pessoa, sabe, ele sempre estranhava a gente ser crente. Mas a minha mãe, ela ungiu a casa do meu tio, fez um monte de coisa. Aí, tipo, na noite que ela ungiu a casa do meu tio, teve uma chuva gigantesca. Aí, quando ele foi refazer o exame, o câncer tinha sumido. Simplesmente sumiu. Nossa, e foi um milagre mesmo, né? E Sim, teve uma todo mundo chama explicação, ele. assim? Não, simplesmente sumiu. Ô, Rebeca, mas ele só retoma para mim que eu acho que ele não acredita, ele não tinha uma religião, ele não acreditava assim, como que era? Não, ele era católico, mas só que, tipo, Né? ele era católico com parte espírita, porque a minha tia, a Uhum. esposa do meu tio, é espírita, então ele acabava se envolvendo também nesse negócio de espiritismo. E, tipo, só, tipo, a minha família aqui de casa, que é crente. E, sabe, todo mundo, sabe, tipo, meio que, sabe, achava estranho, porque a minha mãe, tipo, ela foi virar crente quando ela conheceu o meu pai e tudo mais. Então, sempre foi uma coisa, sabe, que não era falada na minha família. Aí, No- hoje em dia, E hoje em dia ele tá bem. tá. Ele faz a cada 1 ano pra ver se voltou mais nada. Nossa, E tem é, também a é- história do meu primo. Ele também foi diagnosticado com câncer há 2 anos atrás, com linfoma de Hodgkin, que é no sistema linfático. E foi o meu pai porque ele falou que ele estava com um caroço no pescoço, e foi o meu pai que falou para ele fazer o exame e tudo. Aí o meu primo ele fez muita quimioterapia, e no final do ano passado ele acabou as quimio, e parece que ele vai tirar o, o portocate dele, que é um catéter direto na veia cava, e vai direto pro coração para quimioterapia. e o que que dá para tirar dessas histórias, né, Rebeca? Né, a convicção, né? A fé da cura, né? Acho Sim. que é o principal aí que dá para tirar, né? O que que E uma coisa, você pode falar?
E uma coisa que eu acho muito engraçada é que o meu primo, ele morria de medo de porque normalmente quando você pensa em uma pessoa com câncer, você pensa em uma pessoa magra, sem força, sem esquelética, sem conseguir andar. E o meu primo morria de medo disso acontecer com ele. Então, o meu primo, ele comeu muito. Então, tipo, ele tava careca, esse tipo de coisa, mas só que, tipo, ele não tava com uma aparência de que tava doente. Então, isso, ele disse que ele morria de medo de ficar diferente, então ele acabou engordando, tipo, uns 10, 20 quilos. Então, de certa forma, né? De certa forma, não. Foi até bom isso dele ter Sim, sim. alimentação, porque né, a alimentação aí é o sinal que ele tinha convicção que ele ia passar por essa, né? Ele morria de medo porque as pessoas pensam, cara, que, que já que ele vai estar magro, que ele está muito fraco. E ele morria de medo de ficar fraco e ele não conseguir vencer o câncer. Então, ele cuidava muito da alimentação dele, ele comia bastante, ele chegava e fazia exercício e tudo mais. Rebeca, vamos, a gente vai dialogando, tá? Vamos lá. Professor, posso escrever um pouco, muito? Antônio, se tiver um microfone, se não pode escrever também. Alguém mais também, galera? Vamos. Mas o Antônio, tem a ver com a história? A história de superação aí que a gente. Pode, Vitor, pode. Vamos organizar aí. Quem que. Antônio, você vai falar? São Vitor. Então vão digitando pelo chat aí para quem. Vou. Então, você vai ligar o microfone, Antônio? Ah, ele deve estar escrevendo. Ah, estou sem micro. Beleza, Antônio. E o filme? Enquanto isso, o Antônio vai escrevendo aí. Falar, esse meu primo é filho do meu tio. Nossa, do seu tio, Rebeca? Do seu tio da primeira história? Caraca, que história, família, hein? E que história, tipo, de fé mesmo, de superação, né? De história de superação dessa sua família, da- principalmente da parte deles ali. A procura pela felicidade. Nossa, esse filme é muito bom, né, Enzo? Milagres do Paraíso, Quarto de Guerra, Mãos Talentosas, Histórias Cruzadas, Escritores da Liberdade, Soul Surf, O Céu é de Verdade, Kiss a Cry. Todos esses filmes são baseados em histórias reais de superação e fé. Os filmes nos ajudam muito aí. E aí, Antônio? E aí, Rafa? O que você colocou na atividade aí? Você falou que. Liga o microfone aí. Sobre o filme, sobre a mensagem, o que você escreveu aí? Sim, é muita coisa, muito chocante. Até hoje a gente não toca muito nesse assunto. Antônio, tá digitando ainda? Sim, é muita coisa. Ah, tá. Das tendem a falecer de câncer, tipo, minha tia, por parte, faleceram, minha avó, paterna, meu avô. Tem uma questão, né, que tem questões, quando tem histórico na família, tem que ter um acompanhamento, né? Isso aí a medicina mesmo já nos dá uma resposta já quanto a isso, né? Então tem que ter o acompanhamento. Que vou. E. Vitor, que filme você assistiu, Vitor? Ou tem alguma história? Deixa eu abrir aqui a plataforma. E aí, Gabriel? O que mais que vocês aí podem. Vocês se
Miron, 9h40, tá? Mas a gente vai passar um pouquinho, quero escutar vocês aí. Também tem na minha, um dos meus tios avós, com de câncer na língua. Ó, mas vamos retomar as questões aqui, ó. Voltar com vocês. Vocês, e a mensagem lá? O que vocês, tem alguém que quer compartilhar aí a mensagem? Ou a história? Então, Rafa, a superação que a ideia daqui de propor, a ideia da superação é a relação, né, que teve a perda. Se você, vamos supor, perdi um parente, perdi o meu avô e eu passei por esse momento de luto que foi muito complicado para mim, já é uma história de superação, assim como o Viktor Frankl, né? Lembra-se que superação e resiliência também, né? Conseguir superar esses momentos de adversidades e momentos de perda sem se entregar, né? Então, a perda de um parente, sim, é uma superação, principalmente para aquela pessoa. Não, imagina quantas famílias estão passando por esse momento, né, galera? A gente pensar em pandemia aí, né? Mais de 50 mil pessoas, 50 mil famílias. Agora você multiplica aí os números, uma família aí numa base de 4 pessoas, né? Então, assim, é muita gente. Então, são superações, né? E o que é legal, Rafa? Que cada um vai. Legal assim, né? Modo de falar, né? Cada um vai construindo a sua história, cada um constrói a sua forma de superar, né? De uma maneira diferente. A Rebeca deu exemplo aí da família dela, né? Mas cada um vai construindo a sua história. Uns mais voltados à religião, né? As religiões ajudam muito. Mas tem muitas pessoas que não necessariamente têm uma religião e que passam, né? Vamos lá, então. Ah, meu avô teve câncer. Tá. Antônio, seja forte, acredite, tenha fé acima de tudo, esperançoso, pois isso vai passar, tudo isso tem que passar. Pode não ser hoje, assim como também não pode ser amanhã, mas assim como que tudo que nasce morre, tudo que entra sai, tudo que vem e vai. Essa é a mensagem que eu coloquei. Legal, Antônio. Bom, estava grávida, ela foi ao médico, o médico. Quer ligar o microfone, Rafa? O médico não conseguiu ouvir o meu coração. Ele teve que tomar remédio para a situação ser revertida. Eu não podia fazer muito esforço. E não podia fazer muito esforço. Por uns 3 ou 4 dias, eu estava dado como morto. Quando eles voltaram, eles escutaram meu coração bater de novo. Eles falaram que foi um dos momentos mais felizes sobre. Nossa, Rafa! Nossa, Vitor! Rafa, não. Nossa, Vitor! Mas, ô, Vitor, quando você estava na barriga da sua mãe, né? Nossa. Rafa, minha família houve um caso de superação onde minha avó, mãe do meu pai, faleceu. Minha avó faleceu de um dia para o outro sem ninguém esperar de AVC. Houve um momento de adaptação e de superação para toda a família, principalmente meu avô. Esse momento de adaptação, Rafa, a gente já comenta do Vitor também, né? É o luto, né? Que é uma coisa que a gente não pode perder jamais de vista. A gente tem que viver o luto no momento de perda. Faz parte do processo de superação. Não adianta a gente tentar não viver o momento de perda. Faz parte do processo para a gente superar, né? Então, o luto, né, aquele momento, o grande problema é quando a pessoa vive um eterno luto. O que é o eterno luto? Quando a pessoa não consegue superar, né, a grande perda, seja ela qual for a perda. Mas o luto, ele faz parte do processo. Então, é importante que todos passem, né? Justamente para sair melhores daquela condição, daquela situação. Vamos, vocês estão digitando. Nossa, vamos lá, o professor está aqui, ó. Vou lendo aqui, tá, Carol? História de superação na minha família. É do meu tio, desde muito jovem, com seus 16 anos, começou a beber, tomando uma proporção devastadora em sua vida, tornando-se completamente dependente do álcool. Meu tio alcoólatra
Foi alcoólatra por mais de 20 anos e minha família toda, principalmente meus avós, rezavam, crendo que Deus poderia libertar meu tio daquele vício. Acho que vocês estão lendo também, né, galera? O professor está lendo aqui. E assim como o coração confiante na misericórdia de Deus, minha família se unia mais e mais buscando forças para não desistir do meu tio. Nossa, ô Carol, e como que o álcool, né, é algo que devasta muitas famílias. A minha família também, por parte de mãe, né, não o meu pai, né, mas os meus tios por parte de mãe também é muito marcado pelo vício, assim, da bebida, assim. A gente teve várias perdas, inclusive, tive perda de tio por conta de bebida, assim. E a bebida, ela causa uma destruição mesmo, nas famílias, assim. É algo muito sério que tem que ser discutido, porque, principalmente, vocês são jovens, são adolescentes, né, galera? Mas vocês estão em fase aí, vocês têm 13, 14 anos, né? Mas vocês vão perceber que quando vocês forem maior de idade, como que o álcool, ele é muito desde cedo, ele já é colocado na nossa vida, na vida de vocês vão ver isso, depois de maior de idade, aí, com 17, 18 anos, quando vocês começarem a sair. E muitas pessoas começam a beber, tipo, da hora, né, você quer lá, e, meu, é isso, começa dessa forma, né? Não vou falar para vocês, né, nem vocês vão viver, vocês terão as suas experiências, né? Muitos optarão por não beber, muitos beberão, enfim. Mas o álcool é algo, por ser legal, né? Por não ser uma droga ilícita e ser legalizado, mas é uma droga e causa muita destruição, assim. Tipo, minha família tem uma história por parte de mãe também, assim, marcada, tá? Forte. Depois de algum tempo ele aceitou a história de superação, né, Carol? Depois de algum tempo ele aceitou ir para uma casa de recuperação em Assis, do qual saiu decidido a mudar de vida. Hoje podemos ver que Deus agiu em favor do meu tio e hoje em dia ele é um homem de Deus e totalmente transformado. Nossa, que legal, né? Que bom. A história é isso, né? E imagino você sentar e conversar com esse seu tio aí, meu, tipo, ele deve ter muita coisa, muita contribuição, né? Das histórias, né, da experiência com o álcool, né? Então, essas pessoas que passaram por esses momentos de adversidades, ou uma doença, ou um vício, eles têm muito, né, a contribuir aí por essas histórias. E a religião, né, Carol? A religião nos ajuda muito a dar um direcionamento, né? A fé, né? Você encontra o sentido, a convicção de Deus, né? Mas existem pessoas que passam por esse, encontram um outro sentido sem estar direcionado a uma religião, mas a religião ainda assim é né, um grande canal de superação aí, porque dá um sentido à nossa vida, né? Legal, boa história. Com 3 anos quase morri de H1N1. Meus pais falaram que não sabem como eu não morri. Nossa, sério, Rebeca? Nossa, gente do céu. Cara, o que você estava falando da minha mãe? Sim. Não, Rafa, eu estava lendo a história do Vitor e eu li o seu nome, tá? Foi isso, eu confundi. Beleza? Eu li a história do Vitor que falou da mãe, só que eu vi o seu nome em cima. Verdade. O álcool destrói. Não, vocês vão ver, galera, quando vocês fizerem 18 anos e começarem a sair, meu, tipo, o álcool, tipo, ele entra muito forte na vida das pessoas, assim. Você está no lugar, bebe aí e tal, e começa, tipo, assim como o tabagismo, né? Enfim. Mas ainda, né? O problema é quando é levado às últimas consequências, né? O problema da bebida. Lógico, vocês não têm a idade de beber, mas eu acredito assim, o beber um vinho, o beber socialmente, eu acredito que não tenha um grande problema, né? Mas o problema é quando se leva às últimas consequências, né, galera? Mas se der para evitar, melhor, para ter uma vida saudável. Tem um tio que morreu por causa do tabagismo, sempre fumou e acabou morrendo por isso. Teve falência renal, mais uma, né? Bastante, Antônio. Eu descobri que minha família, bem antes de eu, teve um cachorro pedido chamado Léo. Você falou, professor Léo, já que teve um cachorro com o nome dele? Certo dia, minha mãe estava tomando banho. Meu pai estava na sala, com meu irmão brincando. O que ninguém esperava aconteceu. Após ele comer a ração dele, ele ficou
desanimado e aos poucos foi fechando os olhos. Parecia que ele tinha dormido, mas minha mãe saiu do banho e chamou ele e nem se mexeu, ficou parado imóvel. Depois de alguns segundos, percebeu que ele havia partido. Essa é a história. Tainá, minha mãe, estava com cirurgia marcada para retirar o útero, pois ela tinha miomas e não podia engravidar. Daí ela descobriu que estava grávida. E eu e ela corremos o risco de morrer, mas graças a Deus. Tainá, você contou a sua história para mim no 6º ano. Eu lembro da sua história assim que você contou para mim. No 6º ano, não esqueço até hoje. Eu tenho também história de superação, né? O Murilo, que é o meu filho também, ele também quase não nasceu, né? Ele nasceu, ele foi prematuro e foi a gente foi fazer o ultrassom, né, o médico diagnosticou que ele estava com sofrimento, chamado sofrimento o fetal, né, que fala, né? E minha irmã tem uma história de superação, a Rebeca. E aí tivemos que fazer o parto, tipo, tivemos não, né? Os médicos tivemos que fazer o parto aí às pressas também. Então, e hoje ele tá bem, graças a Deus tá causando aí, mas tá bem, mas também tem uma história. Ô, Thiago, Oi, pode falar, Rebeca. eu acho que a minha irmã também teve esse negócio de sofrimento fetal, esse tipo de coisa, Ah, eu é? acho. É, Que é quando o bebê não recebe, basicamente é o seguinte, né, resumindo, o que que é esse sofrimento? É quando você está na barriga de sua mãe e você não recebe todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então você não ganha peso, é como que todo alimento que sua mãe está comendo, não vai todo o alimento, basicamente, né, tem uns mais graves, né, eu sei que tem desde mais graves até os não tão graves, mas é um problema. Então, a nossa mãe está comendo e não recebe todos os nutrientes aí. E aí, sim, a minha irmã teve pode falar, uma. Rebeca. A minha irmã teve. Quando a minha irmã estava grávida, ela teve placenta envelhecida. Um Hum, problema. Aí teve que fazer uma cirurgia às pressas. O meu sobrinho nasceu com 36 semanas, ele ficou uma semana na UTI. Ele tinha, tipo, menos de 2 quilos. Aí, tipo, a minha irmã meio que pegou um trauma por causa disso. ó, o Murilo, meu filho, foi isso também, Rebeca. Nasceu com 36 e nasceu com 1,9 kg, bem pequenininho assim, ó. Ele nasceu com 1,8 kg. E não precisou ficar na UTI, hein? Só que ele não precisou ficar. Foi um Mas milagre, quando assim. ele precisou, é. Ô, Então, Thiago, são posso contar a história histórias. da minha irmã? Pode, claro. Nossa, fiquei. É que assim, é que tipo, eu ia pôr no chat, mas é muito comprida e é que assim, a minha irmã, ela a minha irmã, ela sempre teve muita dificuldade na escola, ela sempre tirou muita nota baixa, sempre sofreu muito bullying quando era pequena. Aí quando ela mudou para o Sagrado com uns 15 anos, um professor diagnosticou ela com dislexia. E foi Sim. tipo um diagnóstico muito tardio. Então, ela teve muita dificuldade. A minha irmã, ela ficou com uma depressão profunda. Ela, tipo, a minha irmã ficou 2 anos sem praticamente sair do quarto dela. Até que ela conheceu o namorado dela, que, que agora é marido dela. Aí, com 17 anos, a minha irmã engravidou. E, tipo, muita gente, tipo, sabe, fala que teve muito boato sobre ela. E eu penso, hoje em dia eu paro para pensar a, é, que a minha irmã tava, tipo, tava no fundo do poço, tipo, quando ela engravidou, parece que a vida dela subiu para melhor. Então eu penso às vezes que se a minha irmã não tivesse engravidado, eu acho que eu nem teria a minha irmã mais hoje em dia. Era um grau tão extremo que a gente não podia deixar a minha irmã sozinha em casa, porque a psiquiatra falou que se a gente deixasse pelo menos 10 minutos ela sozinha em casa, ela iria tentar se matar, alguma coisa do tipo. Então, se não fosse o meu sobrinho, que agora ele tá com quase 5 anos, eu acho que a minha irmã nem estaria viva agora. Nossa, que história, né? E como que fez bem para ela, tanto o conhecer, né, o companheiro dela de hoje e o filho, né, Rebeca? Sim. Na verdade, eles se conheceram desde pequeno, porque
o pai dele e o meu pai são muito amigos da faculdade, então eles conheceram com 10 anos. Aí, Ah, na verdade, eles conheceram quando a minha irmã nasceu, né? Ele era um pouco mais velho, mas aí, tipo, com o tempo, ele ia de vez em quando um na casa do outro, aí ficou um já se tempo, aí com conheciam. 15 aí com uns 15 anos ele viu uma foto da minha irmã, aí ele se apaixonou, eles começaram a conversar pelo Facebook, aí eles estão juntos até hoje, vai fazer uns 8 anos que eles estão juntos. Nossa, legal. Que bom, né, que as coisas se encaminharam pro bem, assim, né, pro bem dela, né? E E como quando ela, e quando pode ela falar. engravidou, teve muito boato de que ela tinha engravidado só pra segurar ele ou alguma coisa do tipo, sendo que não era verdade. Ah, mas as pessoas falam mesmo, Rebeca, é o Sim. esporte da gente é falar da vida do outro, né? E, tipo, ele foi tão compreensivo nessa situação que quando ele descobriu que a minha irmã, que minha irmã tava grávida, ele falou, não, então vamos casar. Aí a minha irmã, ela teve que ser emancipada, já que ela era menor de idade. Aí ela casou com ele e eles estão juntos até hoje. Nossa, legal. Ó, deixa só um minutinho, Rebeca, ó, o Ivan aqui. Deixa eu só dar pra gente já ir meio que finalizando aqui. Então, galera, ó, o Ivan colocou aqui, passou 9 meses e eu não tinha nascido. Depois de 2 semanas, minha mãe teve que fazer a cesárea para não morrer lá dentro. Ô, louco, Ivan, preguiça de nascer, cara. Nossa. A Maria. Meu irmão, ele estava mais ou menos uma semana sem receber oxigênio. Ele nasceu extremamente roxo porque o cordão umbilical estava enrolado. Então, tem isso também, né? O cordão umbilical, nossa, tem várias. Mas, galera, minha bisavó tentou suicidar 2 vezes recentemente, porque ela já tá bem idosa e não anda direito mais. Ela tá bem cansada, Antônio. Gabriel, minha avó morreu recentemente, mas antes várias vezes. Galera, é o seguinte, a gente vai se encaminhando pro final, mas qual que foi a ideia de passar? Qual que foi a proposta para vocês, né? Dessas histórias? Qual os pontos positivos que a gente pode estar tirando, né, disso? Momentos de dificuldade, todos nós vamos passar na nossa vida, né? Então, alguns de vocês contribuíram bastante aí sobre a história que passou, né, as histórias, mas em algum momento a gente vai passar por alguma perda de um familiar, ou perda de um conhecido, enfim, ou uma doença, infelizmente faz parte. E aí a ideia da gente trabalhar, pensar um pouco sobre a resiliência, né? Como que a gente pode desenvolver essa capacidade nossa? Algo que todos nós temos. A religião, a fé, ele nos dá um norte, ele nos dá um guia, né? Você acreditar, ter uma religião. Mas não é apenas isso, né? Quer dizer que quem não tem uma religião, quem não vai na igreja, não é uma pessoa resiliente, uma pessoa que não. Não, a pessoa não necessariamente tem que ter uma religião para desenvolver. Mas a ideia é a gente pensar como que a gente pode sair dessas situações. E aí eu acredito, né, que é a sabedoria de você ter calma, de você compreender o momento, saber que é um momento difícil, mas que vai passar e que é feita aí por. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vitor. Meu primo morava uma garota. Pois é, né? A história do Vitor. E aí, só para finalizar, né? Senão vai passar muito para vocês. A gente pensar que em momentos de dificuldade é normal na nossa vida, assim como o estar triste também é normal em alguns momentos. O problema é quando a gente fica mais tempos triste ou passa por dificuldades num longo período, um processo de a gente não conseguir superar, né, por um longo período. Esse é o problema, mas momentos de tristeza e momentos de perda, infelizmente, faz parte da nossa vida, faz parte do processo. E aí cabe a nós desenvolver a capacidade nossa, né, de resiliência aí, de compreender os momentos de dificuldade, e falar, não, vai passar, igual esse momento nosso aqui, meu, vai passar, tipo, a gente não vai viver eternamente tendo esse tipo de aula, ou eternamente assim, né? Vai passar uma hora. A gente não sabe se esse ano volta totalmente normal, mas
vai voltar, né? Então, acho que a ideia dessas últimas aulas foi isso. Beleza? Pessoal, deixo para vocês o seguinte, eu ia até comentar aqui. Galera, perda de relacionamento faz parte, tá? Não vai ficar aí namoro, eu sei que vocês ainda não começaram, mas tomar o pé na bunda faz parte da vida, tá, gente? Ficar na bad, eu acho que alguns já passaram já, e tô apaixonado e tomei o pé na bunda do meu amigo, faz parte da vida, tá? E também a fossa, bad também, bad ficar mal, né, galera? Tipo, faz parte também, né? Assistir aquele filme bem triste, ficar chorando pela pessoa que te deixou, faz parte da vida. E é resiliência nossa, meu, superei, aquela pessoa não era tudo aquilo que eu achei. Nossa, eu achava que era o amor da minha vida, e não é, nossa, aquela pessoa lá era nada a ver comigo, ainda bem que eu esqueci dela, ou dele, né? Eu já sofri por amor muito já, mas hoje eu não sofro mais porque eu tô casado, mas faz parte. Galera, deixo para vocês o seguinte, tá? Então, tipo, a perda de relacionamento faz parte também, né? É uma resiliência nossa aí, falar assim, meu, tomei o pé da bunda, mas, tipo, eu vou bola para frente, logo eu encontro uma outra pessoa, né? Então, eu deixo para vocês o seguinte, para vocês construírem, tá? É uma atividade individual aí para vocês, tá? Por isso que eu pedi para vocês pegarem o caderno, tal. Vocês não vão precisar me entregar isso, deixe para vocês mesmo. Vocês começarem a construir uma autobiografia sua, tá? Então, acho que alguns de vocês devem ter diário, que eu acho que é bem legal, senão vocês poderiam construir um diário. Por que não um diário de quarentena, né? Vocês escrever as suas experiências aí, como que vocês estão se relacionando na aula, como que está sendo o contato com os amigos, tal. Então faz parte do processo de autobiografia. E aí eu deixo para vocês construírem esse diálogo, esse diário, né? Essa reflexão autobiográfico aí. É uma atividade para vocês, tá? Então, para registrar as lembranças de vocês, começando pela infância, né? As primeiras lembranças, o que marcou para valer, isso foi triste, nunca esquecer. Então, eu acho que é um beabá aí para vocês começarem a escrever uma autobiografia de vocês aí. Tá bom? Faço o convite. Não é atividade, vocês não vão precisar me entregar, deixo para vocês aí, beleza? E aí, finalizando, os livros e os registros históricos preservam, já que a gente está falando em autobiografia, né? Os livros e os registros históricos preservam a cultura e a identidade de um povo, assim como o resgate das escrituras possibilita o desenvolvimento da espiritualidade pessoal e coletiva. Então, que a gente, fazendo um fechamento de todas as nossas aulas, né? A gente fica por aqui com o tema resgate. Então, a gente fez o relato bíblico, né, do Josias ali que encontrou o livro das leis e aquele livro ajudou a resgatar a origem do seu povo, né, ali também como o jainismo também, o Saman Sutram, aquele livro sagrado também, como uma construção da identidade, e a ideia até, pegando aqui deixa eu pegar, agora esqueci o nome que o Gabriel colocou sobre os evangelhos também, que as escrituras nos ajudam também a resgatar aí o desenvolvimento da nossa espiritualidade, né? A atualização das escrituras bíblicas também nos ajudam, né? Compreender esse momento. Então, a gente fica por aqui. Eu deixei para vocês, galera, só para comentar da outra aula, tá? É 10 minutinhos de aula, é mais, né? É a história de uma pessoa, a Nízia Floresta. Já discutiram sobre Nízia Floresta? Vocês conhecem? Não? Tá, bem legal a história dela, tá? Deixei lá para vocês um documentário, deixei um documentário curtinho e deixei para quem se interessar mais, deixei um documentário um pouquinho mais longo de 30 minutos. E eu quero que vocês percebam como que ela foi à frente do seu tempo, de pensar criticamente, como a gente tinha discutido no início da aula, e um dia aprender com as experiências, que ela passou por várias experiências na vida dela. E como que ela, através das suas experiências, ela passou por perdas também da vida dela. Por isso que eu quero que vocês assistam o documentário. E como, através das perdas que ela teve, ela conseguiu enxergar para além do seu tempo. Meu, ela é uma pessoa sensacional. Vocês vão ver pela história
E aí você vai pensar assim, depois do documentário, como que a Nízia, como que ela é desconhecida para grande parte dos brasileiros, que ela é desconhecida para grande parte dos brasileiros. E era uma mulher revolucionária já no século XIX, pensava à frente do seu tempo. Beleza? Então a gente fica por aqui. Semana que vem eu dou um recado para vocês. Eu acho que semana que vem a gente, eu acho que inicia já a semana de provas de vocês aí. Se qualquer coisa, se a gente for ter alguma aula ao vivo, eu mando um recado para vocês, beleza? Que a gente vai ter uma prova periódica de ensino religioso aí, hein? Esse trimestre vai ter. E aí, qualquer coisa eu comento com vocês aí. Mas a prova vai ser muito tranquila, atividade sobre a prova de ensino religioso, com base no que a gente discutiu nessas últimas aulas. Vai ser bem tranquilo mesmo, tá? Mas qualquer coisa a gente volta com uma aula online aí para vocês, eu dou uma resposta. Tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui em salas, não vocês já estão liberados aí. E valeu, Rebeca, tchau, Carol, valeu pela contribuição e pense aí, ó, tipo, na resiliência, todos nós vamos passar, se não ainda passamos, iremos passar por momentos de dificuldades, de perda, faz parte da nossa vida e cabe a nós aí, tchau, Luana, vou falando tchau, e cabe a nós aí desenvolver essa resiliência, uma capacidade que todos nós temos, né? Conseguir superar as diversidades aí. Um grande beijo a todos, tá? Se cuidem aí e a gente vai se falando. Assista o documentário da Nízia que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Certeza que vocês vão gostar. Beleza? Tchau, Mariana. Então a gente fica por aqui. Beijo a todos. Ô, Thiago, Fala, pode falar. Quem é? Ah, Enzo. eu queria tirar uma dúvida. Ontem Pode falar, Enzo. estava sem bateria do meu computador, eu enviei o da história, eu enviei 2 trabalhos pelo computador escrito, mas o que era das 2 atividades, sabe aquelas 2 atividades que estavam em uma atividade? Sei. Eu fiz no caderno, daí eu tirei foto. Tudo Tranquilo, bem? Enzo. Eu recebo todas as suas atividades estão em dia, todas estão aqui. Você envia tudo certinho, sem problema. Eu ainda não vi a de ontem, tá? Daqui a pouco eu entro aqui na plataforma e vejo. Ah, Mas, tá, beleza. beleza? Tudo certo aí? Se não der para entender minha letra, Beleza, então, Big House. valeu, Thiago. Falou, Big House.